com todos vocês. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ministra a tua palavra, Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 15. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Meus amados irmãos, eu tenho certeza que não temos nenhuma dúvida com relação a tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia nunca foi um livro religioso, e a Bíblia jamais será um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela está acima de todo e qualquer credo, de toda e qualquer religião. E essa palavra foi nos dada pelo Senhor para servir de orientação no nosso viver diário. Não importa o tempo, não importam as circunstâncias, sejam quais forem as adversidades, o Deus eterno continua o mesmo. E esse texto me faz lembrar do autoexame que o apóstolo Paulo recomenda ou determina na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando fala sobre a ordenança da ceia do Senhor. E eu tenho dito para os irmãos que eu entendo que esse autoexame, ele precisa ser feito sempre, a cada momento, a cada instante. Precisamos estar avaliando, precisamos estar revendo a nossa vida, revendo o nosso viver. Hoje nós temos um GPS, né? Mas o GPS nem sempre deixa a gente no lugar que está indicando, no lugar que já marcou para ir. Pelo menos já aconteceu isso comigo em viagem. Mas antes era um mapa que a gente tinha. E aí, quando a gente viajava, né? Damares, a copiloto, ela era responsável de ficar checando o mapa, por onde a gente estava indo, qual o caminho que a gente estava andando para chegar no local que nós tínhamos como nosso objetivo. O objetivo maior da nossa vida é estar em Cristo, é ter o Senhor Jesus como principal em nosso viver. E nós estamos caminhando, né, para a Nova Jerusalém Celestial, aleluia, amém. Eu sei que ninguém tem pressa aqui, né? Ninguém tem, eu também não tenho. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. E uma vez que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nada mais correto do que a gente estar parando e analisando se verdadeiramente estamos agindo, estamos falando, estamos nutrindo pensamentos ou propósitos ou projetos que estão em linha com as Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, é necessário enfatizar que a liberação de perdão é fundamental na vida do cristão. Por isso não é uma recomendação, não é uma recomendação, mas é uma determinação do Senhor. Há uma exortação
que precisamos ter no nosso coração, precisamos liberar perdão. A gente não sabe quantos casamentos estão enfrentando lutas, mas eu posso dizer para vocês que nesses quase 30 anos servindo ao Senhor, e quase 29 como pastor, que muitas situações difíceis nos casamentos, nas famílias, é justamente a falta de liberação de perdão. Mas o Senhor nos ensina que precisamos liberar perdão, e se liberamos, precisamos aprender também a pedir perdão. Então nós podemos dizer que o perdão é atitude, o perdão é decisão, o perdão é obediência a Deus. O perdão não é uma questão de sentimento, não é aquilo que você sente, não é aquilo que eu sinto. A presença do Espírito Santo habitando em nosso ser nos faz perceber a necessidade para que busquemos as coisas lá do alto. E isso tem um significado de mudar completamente o rumo da nossa vida e de passar a viver segundo os princípios das Sagradas Escrituras. Em Cristo Jesus, o Deus eterno nos faz templos do seu Santo Espírito. E isso não significa que merecemos alguma coisa. Não, nós não merecemos nada, irmãos. Isso é a graça de Deus, aleluia. A palavra diz que é pela graça que sois salvos por meio da fé. E a Bíblia determina que a nossa fé precisa estar depositada no Deus que pode todas as coisas. Por isso diz, tende fé em Deus. E esse Deus é o Deus Criador, é o Deus que tem o controle do universo, mas o Deus que deu ao homem a liberdade de escolha, a liberdade de fazer o certo ou de fazer o errado, a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Quando a gente tem uma experiência com Cristo, a gente não quer mais saber de outra coisa, senão permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo, para você que está aqui, talvez não tenha escutado isso, não saiba, para permanecer em Cristo não é sinônimo de uma vida de facilidades. Permanecer em Cristo, nós enfrentamos lutas, enfrentamos aflições, enfrentamos dificuldades, mas a presença do Senhor faz toda a diferença em nossa vida. Então, irmãos, mudar completamente o rumo da nossa vida e passar a caminhar com Cristo deve ser uma determinação de cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, caminhar com Cristo significa renunciar ao eu, renunciar tudo aquilo que o mundo tem como normal, como natural, mas que são coisas que são contrárias aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Então, é abraçar os princípios bíblicos como prioritários em nossa mente e em nosso coração. Eu tenho dito para vocês que as batalhas mais difíceis são aquelas que travamos aqui dentro, aquela que somente cada pessoa e Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas, e Ele nos conhece não somente como aquele que nos criou, mas como aquele que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, a presença do Senhor é real em nosso viver, e isso não muda a história da nossa vida, se não verdadeiramente estivermos determinados a ouvir a sua voz e a seguir o seu caminho. Agora, somente o novo homem pode ser revestido de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. É o que diz o nosso texto. O apóstolo Paulo, sob inspiração divina, faz essa carta, envia essa primeira carta aos Colossenses. Agora, irmãos, o envolvimento do ser humano com Cristo é completo e alcança o trabalhar divino, alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Deus não faz a obra pela metade, não, irmãos. Ele é vivo, Ele é real, Ele quer verdadeiramente mudar o nosso viver. Nós sabemos que o nosso corpo é temporal,
mas o nosso espírito é imortal. O Senhor dá para cada pessoa um espírito novo. Ali no momento da criação, ali quando a criança é gerada ali, o Senhor dá um espírito novo. Aquele espírito tem um início, mas não tem um fim. O nosso corpo tem início e tem fim. Amados irmãos, a vida com Cristo é uma vida onde recebemos promessas. E agora há pouco nós celebramos, nós adoramos ao Senhor e falamos de promessas. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. As promessas de Deus não têm prazo, aleluia. E Ele não é o homem para esquecer, Ele não é o homem para deixar de cumprir a sua palavra, aleluia, glória a Deus. E o que nós chamamos? A esse envolvimento nós chamamos de submissão aos princípios bíblicos. Olha, irmãos, nós sempre teremos o que aprender. O Espírito de Deus sempre terá o que trabalhar na nossa vida. Eu posso dizer para você que até o nosso último suspiro, o Espírito de Deus vai estar trabalhando em nossa vida, aleluia. Porque o Senhor tem um propósito, que estejamos com Ele eternamente. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus Cristo faz a seguinte declaração: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa. Aí eu começo com as minhas perguntas e você responde aí na sua mente, no seu coração. Será que realmente temos amado uns aos outros? Será que temos liberado perdão uns aos outros? Será que há uma determinação real na nossa vida diante do Senhor? O Senhor retira todo pensamento, todo sentimento, todo propósito que não provém do Senhor. Será que estamos orando assim, dizendo: Senhor, verdadeiramente eu quero viver para o louvor da Tua glória. Senhor, eu quero ter uma vida de santificação. E a santificação, segundo o conceito divino, significa o quê? Significa separação de tudo aquilo que o mundo tem como normal, mas que não é, falei agora há pouco. Será que nós temos feito isso? Será que a gente tem procurado compreender as falhas dos nossos irmãos? Será que estamos sendo lembrados de que não existe nenhum perfeito? O único perfeito foi Jesus Cristo, o homem. O único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Será que estamos lembrados disso? Igrejas, há situações nas quais não conseguimos perceber a bondade de Deus, mas Ele é bom. Tudo que Deus faz é perfeito, mas a nossa visão é limitada. Nós não temos o conhecimento do que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a um minuto, o que vai acontecer amanhã. Nós não temos conhecimento disso, mas nós vivemos por fé no Deus que pode todas as coisas. Fazemos planos, fazemos projetos e colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Você sabe muito bem que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Você conhece muito bem a oração modelo, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, onde o Senhor diz: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para que vivamos por fé. Então, se a nossa vida verdadeiramente está em Cristo, aí eu lembro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz assim: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, aí Ele diz assim: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, se a gente está em Cristo e se a palavra dEle está em nós, o que a gente vai pedir? Tudo aquilo que está em sintonia com os seus princípios,
tudo aquilo que está conforme a vontade do Senhor. Eu gosto de pensar nisso, eu tenho repetido, eu tenho falado isso para vocês, eu gosto de pensar assim, Deus planejou, isso é real, Deus planejou cada vida, Ele tem propósitos específicos, determinados, com cada pessoa, Ele sabe exatamente quantas pessoas existem no universo, Ele nos conhece pessoalmente, nós somos obra-prima do Deus eterno, aleluia. Ele nos fez com as suas próprias mãos, nós recebemos o Espírito, aleluia. Deus tem o controle do universo, Ele conhece as estrelas, Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Já pensou nisso? Que Deus tremendo, que Deus grande, o Deus que mediu o universo a palmos, que mediu as águas nas conchas das suas mãos, esse Deus tão grande, maravilhoso, poderoso, Ele opera o milagre de habitar na vida daquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Só Deus Todo-Poderoso para fazer isso, aleluia. Se realmente estamos em Cristo, então a gente procura viver sob a direção, em submissão ao Espírito de Deus. O exemplo maior foi dado por Deus de amor, o exemplo maior de amor foi dado por Deus a entregar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Agora, o amor do qual Jesus faz referência é o que perdoa, cuida, ajuda, compreende, conforta e não busca os seus próprios interesses. É o amor que revela, não compactua e não aceita o pecado. É o amor que faz com que a pessoa sempre esteja pronta a ajudar o seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, ajudar o irmão não significa passar por cima, a mão por cima da cabeça naquilo que está errado, mas é sentar com ele com humildade, falar a palavra, se oferecer para ajudar, para orar por ele, apresentando a vida e as dificuldades diante do Senhor. Irmãos, quem não passa por dificuldades, quem não passa por lutas, nós estamos aqui, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e Ele nos diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. Agora, por favor, igreja, ser mais do que vencedor não significa que a gente vai ganhar todas, não, irmãos. Não é assim não. Aí tem alguém que diz assim, não, em Cristo é só vitória, é só vitória, é só bênção. Irmão, não é só vitória, não é só bênção não, irmão. Claro que tem vitórias, claro que tem bênçãos, mas existem as lutas. Nós temos que ser realistas, nós temos que olhar essa palavra e pedir ao Espírito de Deus que nos traga a revelação dessa palavra, para que Ele nos mostre de uma maneira clara. E quando a gente não consegue entender as coisas, sabe o que eu faço? Diante de determinadas coisas, eu digo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, desenhe para mim, porque eu não estou entendendo. Ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Ele, que a todos dá e a ninguém critica. Então a gente pede ao Senhor, está lá em Tiago. Por que eu vou ter acanhamento de pedir ao Senhor? Ele me conhece, Ele sabe todas as coisas. Irmãos, eu sou um improvável, irmãos. Eu nunca imaginei de ser pastor. Eu dizia que eu nunca na minha vida, nunca seria duas coisas. Só Senhor, eu nunca serei um contador e nunca serei um pastor. Pense. Aí Ele me fez um contador e depois me fez um pastor. E hoje, o que é que eu digo, Senhor? É aquilo que o Senhor quiser. É aquilo que o Senhor quiser. Estou em tuas mãos. Deus usa o improvável. Deus usa. Quantas pessoas tem aqui que falam melhor do que eu, que pregam melhor do que eu, que conhecem mais a palavra do que eu? Sim, irmãos. E o Senhor me coloca aqui, e já há quase 29 anos. Agora em agosto, vou completar 30 anos de consagração. E em setembro, 29 anos como pastor dessa igreja. Eu pensava que ia ficar só um mês. Sabe o que é isso? É Deus fazendo. Quando Ele chama, Ele capacita, irmãos. Agora, em todo o tempo, durante
Todas as vezes que eu venho pregar, que eu venho ministrar a palavra, irmãos, é uma batalha tremenda, porque eu não sei nada. Eu digo: Senhor, em nome de Jesus, eu oro aqui, eu estou orando em casa, tenha misericórdia, Senhor. Traz a revelação dessa palavra, que essa palavra saia de uma maneira tão clara, tão simples, tão objetiva, que as pessoas recebam e que elas possam compreender. É isso que o Senhor faz, e Ele não faz isso só comigo não, Ele faz com você, com você, com você. Ele faz isso com todos os seus filhos, porque Deus não tem filhos prediletos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Todo aplauso como celebração ao nome de Jesus. Irmãos, as tempestades da vida muitas vezes são inesperadas e podem nos deixar abalados. É por isso que a palavra diz que a gente não deve permanecer, a gente não vai permanecer muito abalados. Que abala, abala, tem situação que abala, abala, mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Abala, mas não cai, aleluia, glória a Deus. Então, como seguidores de Cristo, nós devemos estar preparados para tais tempestades que certamente virão. Não é dizer que eu posso enfrentar na minha força todas as coisas, não. É na força do Senhor. Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo, aleluia. Ele luta as nossas lutas, significa que Ele vai à frente, que Ele nos orienta, que Ele nos ensina. Mas é preciso ter humildade para saber ouvir a voz do Senhor. É preciso ter a firme convicção de que não sabemos de tudo, e ninguém sabe de tudo, irmãos. Agora, não nos esqueçamos de que a vida com Cristo não é vivida por nossos méritos, não, irmãos, mas por tudo o que Deus preparou em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, o que é que nós temos? Em Cristo Jesus nós temos a nossa mente transformada. A nossa mente é transformada. Ele nos dá um novo coração. Os projetos, os propósitos são diferentes. O falar é diferente. É diferente o falar. O agir é diferente. Por quê? Porque em Cristo a presença do Senhor faz a diferença, e em Cristo nós nos submetemos ao agir do Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu preparei essa palavra para ser ministrada domingo passado, no culto de doutrina da ceia do Senhor, e quando chegou aqui o Senhor mudou. Aí hoje de tarde o Senhor diz: leva essa palavra, eu estou trazendo para você, porque Ele é que sabe todas as coisas. Eu sei que você já conhece, mas é preciso que a gente esteja revendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Agora pode observar que a pessoa que não libera perdão vive amargurada e contamina aqueles com quem convive. E muitos dizem que já perdoaram, mas continuam com a alma pesada. E quando o perdão é liberado, sai um peso das costas e você sente o alívio em seu coração, aleluia. Mas há uma vez citando um texto bíblico, agora as palavras de Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 3 a 5, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Aleluia. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora, irmãos, escute isso: o pecado da mágoa tem sido uma das razões pelas quais casamentos têm sido desfeitos, amizades têm sido destruídas, famílias têm perdido a comunhão. O pecado da mágoa tem sido uma das razões que impedem as bênçãos de Deus sobre muitas vidas. Então, se somos realmente novas criaturas em Cristo Jesus, devemos demonstrar com atitudes que os velhos hábitos deixaram de fazer parte da nossa vida.
liberar perdão não é ter amnésia, mas significa que ao lembrar do fato, os sentimentos não serão mais os mesmos de quando isso aconteceu lá atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque quando é que a trombeta vai tocar para o arrebatamento? Pode ser agora. E se o Senhor nos chamar antes? A gente tem que estar preparado, irmãos. Não dá tempo para nada. Eu posso garantir isso. Não dá. Você apaga e acabou. Apagou. Só existe uma maneira da gente estar preparado. É a gente permanecer em Cristo. E a sua palavra permanecer ativa em nossa vida. Amém? Agora nós devemos perdoar porque fomos e somos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Deus nos amou por causa de quem Ele é. Não merecíamos e não merecemos nada, mas a graça de Deus alcança todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Mais uma vez, nós não devemos nos esquecer de que todos os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras, não é a palavra de Deus escrita. Então, a Bíblia Sagrada, os princípios lá nas palavras de Deus, eles não existem, e Deus não vai obrigar ninguém a seguir. Não, irmãos, Deus não obriga não. Você não é obrigado a fazer aquilo, não é obrigado não. O Senhor não quer nada por obrigação, Ele quer de coração. É por isso que está escrito, o próprio Senhor declara que o Deus eterno, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nada de imposição serve para Deus. Nada de imposição, não é obrigado não, rapaz. Deus não obriga ninguém não. Nós somos livres, Ele nos deu o direito de escolha. Nós somos os únicos na criação, onde o Senhor parou e criou. Na hora de criar o ser humano, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não tira aquilo que Ele deu. Agora Ele nos deu uma consciência, e nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando a gente faz alguma coisa, ou quando a gente fala alguma coisa que aí a gente sente um peso nessa área aqui assim. Puxa vida, porque eu falei aquilo? Porque eu fiz aquilo com meu irmão? Porque eu fiz aquilo com a minha irmã? Aí o Senhor diz assim: volta lá e pede perdão. Eita Jesus, se você não pedir perdão, vai ficar aquele peso. Agora você vai, chega, pede perdão de coração, você sente um alívio. É a presença do Senhor dizendo: é isso que eu quero que você faça, é assim que eu quero que você viva. Ele nos deu o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Todos aqueles que não aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, estão rejeitando os ensinamentos divinos. Eu vou mais à frente, estão rejeitando ao próprio Cristo. Mas o Senhor continua fortalecendo mesmo aqueles que não o reconhecem como Deus. Aí vejamos o texto bíblico que encontra-se lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido. Tem uma versão que diz assim: ainda que você não me reconheça como Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aleluia. A palavra estava sendo dada a Ciro para libertar os cativos, e Deus usou aquele homem que não o reconhecia como Deus. Deus usa quem Ele quer, igreja, amém? Não há nada impossível para Deus, e o seu agir é soberano, e o seu poder é inigualável. Mas eu vou encerrar nosso texto. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro,
Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você tem duas opções: perdoar e ficar livre, ou não perdoar e adoecer. As ingratidões da vida não são para serem guardadas, mas jogadas sobre a cruz, porque Jesus Cristo as levou sobre si. Se queremos ter uma vida abundante na terra e eterna no céu, nós temos que praticar a liberação e o pedido de perdão. A vida com Cristo é indescritível. A vida com Cristo é indescritível em amor, paz e esperança. E isso me lembra o que está escrito lá em Jeremias 29:11, onde o Senhor diz: pois eu disse para os cativos lá na Babilônia: pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. A gente toma posse dessa palavra. É isso que Deus tem para a gente. Amém? Como igreja de Cristo, nós somos exortados a viver conforme a palavra de Deus. Então, irmãos, com todas as dificuldades que nós temos, podemos liberar perdão. Às vezes são coisas tão pequenas, sabe? Às vezes a gente cisma com alguém por alguma coisa que a pessoa falou, alguma coisa que a pessoa fez, ou um jeito da pessoa, o jeito de agir, o jeito de falar. Ô irmãos, eu não sei se só acontece comigo, acontece com você também? Não? Eita Jesus, graças a Deus. E o que é que a gente faz? A gente apresenta diante do Senhor, apresenta a nossa vida diante dEle. É o que eu falei no início. Senhor, retira tudo aquilo que precisa ser retirado, coloca tudo aquilo que precisa ser colocado. Eu quero, Senhor, eu quero me submeter ao Senhor, eu quero que o Senhor faça tudo novo. Irmãos, os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Tudo vai passar. Pastor, mas a luta está grande. Vai passar, já está passando, mas não tem saída. Tem saída, calma, espera no Senhor. Aí lembra do Salmo 40? Esperei com paciência. Olha, que Ele possa nos ensinar e que possamos verdadeiramente não somente liberar perdão, mas que estejamos determinados a viver conforme os princípios do Senhor. Fale com o Senhor, diga para Ele: Senhor, tira tudo que precisa tirar, transforma o que precisa. Eu oro, ainda oro assim, irmãos. Há muitos anos que eu oro assim. Ô irmãos, aí a gente vê o Senhor fazendo. Você vai ver o Senhor operando na sua vida de uma maneira intensa, de uma maneira tremenda. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Fiquemos todos de pé aqui no louvor.